Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos nesta tarde domingueira e lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Que o amor de Deus, a paz de Jesus e a companhia dos bons espíritos se façam presentes entre nós, garantindo interesse e compreensão na reflexão desta tarde, para que nos tornemos cada vez mais espíritos evoluídos e plenos de sua responsabilidade crística. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o assunto "Muito se pedirá ao que muito recebeu". E a esse propósito manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todo aquele que conhece os preceitos de Jesus e não os coloca em prática, incorre em grave erro de omissão, sendo alcançado, mais cedo ou mais tarde, pela justiça divina. Como de praxe, elegemos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a base evangélica de hoje nos vem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Narra o evangelista: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queria o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, cuja temática central é muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 10 a 12, que trata exatamente dessa temática. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que diz o nosso Evangelho sobre este assunto? Ele começa dizendo, principalmente ao ensino dos Espíritos, é que estas máximas se aplicam. Muito se pedirá o que muito recebeu. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos há os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus
são perdidas para a maioria dos homens. Olha que interessante. Aqueles que não conhecem, mas tem os que conhecem, sabe que existe, mas não leem. Mas tem os que leem, mas não compreendem. E não compreendendo, não praticam. Esse texto do nosso Evangelho, ele nos leva a duas considerações distintas. Primeira consideração, a dificuldade de compreensão e prática entre aqueles que têm o conhecimento da pauta evangélica de Jesus. Isso naturalmente vai acontecer, razão pela qual o estudo é obrigatório. Que é somente através do estudo dessa pauta evangélica de Jesus, do seu evangelho, não é ler o evangelho, é estudar. É buscar todas as correlações possíveis com diversos textos cristãos para poder entender. Mas não basta entender, tem que praticar, porque senão a criatura fica um grande teórico do Evangelho, mas com prática zero. E a segunda constatação ou consideração que a gente percebe naquele texto é a rebeldia daqueles que possuem o conhecimento, compreendem, mas não praticam. Entre espíritas, isso não tem nenhum sentido de existir. Por uma razão simples. Todos nós conhecemos ou devíamos conhecer o Evangelho de Jesus. Vale aqui recordar o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz a esse respeito. O ensino dos Espíritos reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Olha que interessante. É um conhecimento que é levado a todos os cantos do mundo, porque os espíritos podem estar em todos os cantos da Terra. E não faltam formas de apresentação do ensino dos espíritos nestes tempos de tantas tecnologias. Hoje ninguém mais pode usar a desculpa "eu não sei ler". Mas eu pergunto, você não ouve? Então peça para alguém que saiba ler, selecionar um vídeo no YouTube, por exemplo, sobre o assunto e escute. Por mais que você não consiga ler de que trata o vídeo, mas peça para alguém letrado. E o próprio Evangelho aponta as consequências para este descaso. O Evangelho diz: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é,
porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, se você consegue ler, se você consegue compreender, entender, mas não coloca em prática, você é muito culpado. Nós somos, se fizermos isso, muito culpados. E é fácil de saber se nós estamos próximos ou longe disso. Porque o texto do Evangelho aponta as causas. As pessoas não se tornam melhores, não se tornam menos orgulhosas, menos egoístas, menos materialistas, continuam indiferentes ao próximo. Isso tudo vai na contramão dos ensinamentos de Jesus. Mas todos nós hoje já temos infinitos meios para conhecer essa verdade. E a verdade vos libertará, disse o Mestre. Aqui vale destacar algo importante. Aquilo que acontece, por exemplo, com os médios, que boas comunicações recebem, mas que não fazem uso delas. Sobre isso, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo também tem um comentário precioso, em que é dito: em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, tem por única obrigação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9 do nosso Evangelho. Ou seja, eu, você, médium, recebemos as mensagens, escrevemos as mensagens, ouvimos as mensagens e queremos aplicá-las só na vida dos outros, não aplicamos na nossa própria vida. Por isso que o Evangelho recorre à fala de Jesus, quando diz: vedes o argueiro no olho do vosso próximo e não vede a trave que está no vosso. Somos práticos e pródigos em tentar resolver a vida dos outros e não resolvemos a nossa própria vida. Na obra A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, com o médium Chico Xavier, lá no capítulo 25, o título desse capítulo é O Evangelho e o Futuro. O Emmanuel diz assim: trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Quem é o escolhido? Jesus. Trabalhemos por Jesus, diz o Emmanuel. Eu acrescentaria, ainda que com uma certa ousadia, trabalhemos por Jesus, trabalhemos com Jesus. E como diz o Emmanuel, todos nós somos chamados a essa tarefa. Não obstante, haver uma passagem evangélica, um capítulo no nosso Evangelho, onde são chamados poucos os escolhidos. O espírito Casimiro Cunha, na última estrofe do poema Atende a Jesus,
que está no capítulo 20 da obra Cartas do Evangelho e Outros Poemas. Casimiro Cunha faz uma afirmação curta, mas preciosa. Ele diz: busca vibrar no Evangelho. Reforma-te sem alarde. Atende agora. Amanhã talvez seja muito tarde. Um poema com uma belíssima rima. Na curta estrofe, 3 verbos importantíssimos: buscar, reformar e atender. É claro que o Evangelho de Jesus precisa vibrar em nosso íntimo, fazendo estremecer as fibras do nosso coração e colocando em ação a vontade de servir. E vibrar significa dizer, ele vai mexer com o nosso coração, com a nossa consciência, vai nos levar a refletir de uma forma mais sincera, mais profunda, mais aguda. Vai fazer despertar em nós essa vocação para o serviço em favor do próximo. Mas é uma pergunta que nos incomoda. Porque se já estamos devidamente informados das razões da existência, do local de onde viemos e para onde vamos retornar, da certeza de que o espírito é imortal e só o corpo físico se acaba, o que falta para assumirmos nossas responsabilidades crísticas? Porque nós já sabemos de tudo isso. Já entendemos a razão da existência, por que estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos retornar quando desencarnarmos, que o que perece é o corpo físico, o espírito é imortal, que a lei que rege todo esse processo é a lei de causa e efeito, e que nós vamos ter que responder por isso. Eu creio que uma resposta possível para esta indagação, o que falta para assumirmos nossa responsabilidade crística, eu creio que essa resposta está no capítulo 98. O título desse capítulo é Chamada e Escolha, da obra O Espírito da Verdade, obra mediúnica de Emmanuel com Chico Xavier. Porque lá nesse capítulo 98, o Emmanuel nos ensina dizendo: mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo nos confere caminho para a vida maior. E aí eu lhe pergunto, você acredita que todos nós somos chamados a servir? Acredita mesmo? Porque veja que o Emmanuel começa dizendo lá no capítulo 98, do Espírito da Verdade, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus. Não vem de outro lugar, não, vem de Deus. E esses chamamentos são a oportunidade ou as oportunidades que nós recebemos para progredir, para melhorar, para evoluir. Agora, é um ato de vontade unilateral. Nós escolhemos, ninguém pode escolher por nós. Nós escolhemos a adesão ou não ao Evangelho, a prática do Evangelho. Não é o conhecimento, é a prática. Se todos somos chamados a servir e não estamos servindo ainda, por que será que isso acontece?
Quantos de nós têm alegado insuficiência, falha, defeito e até mesmo incapacidade para justificar essa omissão? E existe algo que é muito curioso e que nós devemos pensar. O Evangelho do Senhor não nos convida a exercer o ministério dos anjos. Ele não quer que subitamente nos transformemos em anjos. Embora a música diga com propriedade, um dia todos nós seremos anjos. Por quê? Porque atingiremos finalmente a perfeição. Mas o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Jesus, solicita para todos nós engajamento. Engajar-se, fazer parte, aderir, para desempenhar o papel de servidores. Nós somos servidores de Jesus, na prática do seu Evangelho de amor e libertação. Servidor é aquele que serve. Numa outra obra do Emmanuel com Chico Xavier, o título dessa obra é Na Era do Espírito. O capítulo 6 da Era do Espírito, intitulado Chamados para Servir, o Emmanuel diz algo precioso. Emmanuel diz assim: eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Indicação do mais alto, indicação de Deus. Se escutaste semelhante convite, diz o Emmanuel, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. Lembra que eu falei há pouco? O que não falta são desculpas para não servir, para não engajar-se. E aí ele diz algo que nós devemos prestar atenção. O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos. Deus nos conhece, Jesus nos conhece, os bons espíritos nos conhecem. Sabe que somos incompletos. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa e diz: mas, se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso, em plenitude de melhoria e de elevação. Olha que interessante. Deus sabe que somos incompletos, percebe o nosso esforço de progresso espiritual, mas esse esforço exige disciplina. Para que nós possamos utilizar com sabedoria os ensinamentos de Jesus. E a partir da hora, do momento em que a gente começa, usar uma expressão dos jovens, navegar nessa vibe, nós começamos a entrar num clima de progresso espiritual, como diz Emmanuel, em plenitude de melhoria, de elevação. Existem alguns elementos preciosos nessa fala do Emmanuel que eu gostaria de destacar para você, meu amigo, minha amiga. O primeiro elemento é essa chamada do mais alto, para todos aqueles que amadurecem nas experiências do mundo buscando a compreensão do bem. O que significa amadurecer nas experiências do mundo? Eu creio que é recolher todas as lições possíveis de tudo o que nos acontece no cenário da existência. Nós
podemos deixar que as coisas passem despercebidamente ou desapercebidamente. Nada é por acaso, até porque o acaso não existe para o Espiritismo. Em tudo há uma causa e o consequente efeito. Nós prestamos atenção a tudo que está acontecendo em nosso derredor. Nós buscamos significados, especialmente naquelas coisas que nos atingem mais diretamente. Diante de uma adversidade, nós costumamos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Usando lá a expressão de Paulo, quando caiu do cavalo, perto de Damasco. O segundo elemento dessa fala de Emmanuel que a gente precisa destacar é que os convites se repetem a todo instante. Os convites de Deus para o nosso progresso espiritual se repetem a todo instante. A todo instante está acontecendo algo na nossa existência que é um convite, que é um chamamento, que é um destaque que Deus está dando para nós. Nós precisamos prestar mais atenção aos sinais enviados pela divindade, convocando-nos à prática do bem. Uma circunstância qualquer que a gente presencie, imediatamente a gente já quer fazer um julgamento aligeirado, muitas vezes sendo inclusive injusto. Será que essa circunstância que está acontecendo diante de nós não é uma oportunidade, não é um convite que Deus está nos oferecendo para ver em que estágio nós estamos nesse processo de evolução espiritual? E o terceiro elemento, se Deus nos conhece em profundidade, como diz o texto, a quem pretendemos enganar além de nós mesmos? Queremos enganar a quem? Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu recorro ao comentário do benfeitor espiritual Emmanuel ao Evangelho de Mateus, lá na lição 344, intitulada Chamados e Escolhidos. Diz o benfeitor de Chico Xavier: estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Ou seja, não há espaço para ilusão. Cada um sabe exatamente a que distância está da angelitude. Entretanto, uma conjunção adversativa, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Olha que interessante. Escolhidos para quê? Para a regeneração de nós mesmos, diz o Emmanuel. Para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Já somos escolhidos para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Já somos escolhidos para atividade infatigável na confraternização verdadeira. Enfim, já somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje, diz o Emmanuel. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, porque Deus nos escolheu, estejamos certos igualmente
de que em breve amanhã comungaremos felizes com nosso Mestre e Senhor. O meu, o seu, o nosso amanhã depende deste hoje que estamos realizando. Agora, para isso, se fomos escolhidos, devemos aceitar essa escolha. Porque, afinal de contas, ao ser escolhidos, nós não fomos distinguidos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai e, por consequência, irmãos em Cristo Jesus. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.